Apresentar um telejornal ou um programa de TV ao vivo pode ser um grande desafio para os profissionais. Afinal de contas, não existe a possibilidade de cortes. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar alguns casos em que os apresentadores simplesmente esqueceram que estavam sendo filmados e agiram de uma forma hilária. Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. E agora confira. Ela esqueceu que estava ao vivo e fez isso. Desenhando ao vivo. Como eu disse no começo, a TV ao vivo pode gerar momentos marcantes e muito engraçados como este que eu vou te mostrar agora. Esses dois apresentadores estavam testando uma nova tecnologia que busca identificar o que o desenho representa. Eles estavam testando e desenhando na tela e ela estava tentando desenhar uma arma. Mas não foi isso que o sistema detectou, e ela acabou passando uma grande vergonha em rede nacional. Você deve imaginar o que foi que o sistema imaginou que estava sendo desenhado. E a jornalista até tentou esconder o seu desenho depois disso, mas aí já era tarde demais. Invisibilidade. As transmissões de telejornal ao vivo nem sempre são tão sérias quanto imaginamos, como este caso aqui. Esta jornalista resolveu testar o efeito de invisibilidade parcial ao vivo e o resultado foi muito engraçado. Ela parece bastante à vontade fazendo vários momentos e testando essa fascinante tecnologia. Fantasia de Halloween. Este apresentador resolveu inovar na sua fantasia de Halloween e usou esta que você está vendo para apresentar a previsão do tempo em rede nacional. Bem, é evidente que a apresentadora não conseguiu conter o seu riso diante de uma cena como esta. Afinal, quem é que poderia continuar sério vendo algo assim, né? Beijo surpresa. Estes dois apresentadores de um telejornal estavam se despedindo, já que a mulher ficaria um tempo afastada para sua licença maternidade. E o outro apresentador resolveu ser mais carinhoso ao dar um beijo nela de despedida. Mas ela definitivamente não estava esperando por isso e acabou tendo uma reação engraçada. Veja só. A vingança é um prato que se come quente. Estes dois atores estavam sendo entrevistados em um talk show e o homem resolveu fazer uma brincadeira com a atriz Sofia Vergara dando um tapinha nela. Mas Sofia não gostou muito disso e resolveu mudar o ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio e se vingou imediatamente, dando um tapa no homem. Bom, nós não podemos dizer que ele não provocou essa reação da atriz, né? Bom humor no ar. Algumas apresentadoras e jornalistas, ainda que participem de programas jornalísticos mais sérios, conseguem ser descontraídas e levar um bom humor para esses ambientes, como é o caso deste homem. Ele estava apresentando uma reportagem demonstrando na prática um exercício físico quando acabou sofrendo um pequeno acidente. A sua calça rasgou ao vivo, mas ao invés de ficar envergonhado com isso ou disfarçar, ele fez questão de mostrar o que aconteceu nas câmeras. Susto ao vivo. Levar um susto nunca é algo agradável e algumas pessoas mais distraídas tomam sustos com muita facilidade. Por exemplo, parece que esta mulher aqui faz parte desse grupo de pessoas. O seu colega de profissão foi silenciosamente até ela e ficou lá com uma cara um pouco assustadora, até que ela se deu conta disso e quando ela percebeu a sua presença, não conseguiu evitar o susto. Surpresa no show. Justin Bieber e Ariana Grande estavam em uma turnê e o cantor pop resolveu fazer uma surpresa para a cantora, o que a deixou um pouco desconfortável. Ele inesperadamente a abraça por trás e claramente ela não estava esperando por essa. Tudo está sendo filmado e logo as cenas viralizaram na internet. Mesa de vidro. Nós não sabemos o que os jornalistas fazem ou o que eles estão vestindo quando eles estão sentados em uma bancada ou uma mesa que não mostre a sua parte inferior. E esta jornalista esqueceu que não tinha essa vantagem e acabou se sentando de uma forma que mostrou mais do que deveria aos telespectadores. E infelizmente o noticiário estava sendo transmitido ao vivo para milhões de pessoas. E é claro que esse detalhe não passaria despercebido. Reportagem descontraída. O jornalismo esportivo costuma ser um pouco mais descontraído e divertido do que os noticiários sérios que transmitem as notícias da economia e, por conta disso, esse é um cenário ótimo para as coisas engraçadas que acontecem ao vivo. Esta jornalista esportiva estava entrevistando dois jogadores de futebol, uma entrevista bastante descontraída onde eles conversavam de forma bem humorada. E então, eles resolveram jogar o clássico pedra, papel, tesoura e ela teve a infelicidade de perder e acabou assim, sendo jogada na piscina de forma inesperada. Erro de iniciante.
Esta jornalista foi escalada para cobrir uma competição de esqui, mas parece que ela não tinha muita experiência com o esporte, e é claro que isso não deu muito certo. É bem provável que esta tenha sido a primeira vez na vida em que ela subiu em um esqui, e o resultado foi esse. No meio da sua fala, ela simplesmente caiu no chão. Por sorte, eles estavam sobre a neve, então o impacto não deve ter sido tão doloroso. Previsão do tempo. Este comediante resolveu fazer uma breve interrupção nas atualizações da previsão do tempo para se exibir na frente das câmeras. Nós não podemos negar que a cena, que foi transmitida ao vivo, ficou engraçada. Atuação vivencial. A atriz Sofia Vergara costuma ter momentos muito engraçados em suas entrevistas, e neste aqui, ela estava participando de um quadro de atuação com um apresentador, e parece que ela levou a sua personagem muito a sério e acabou dando um tapa na cara do apresentador, que parece não ter entendido muito bem o que estava acontecendo. O mais engraçado é que mesmo depois disso, ela não sai do personagem e continua a sua atuação. Streaming. Os streamings têm se popularizado muito em todo o mundo, e talvez isso tenha a ver com a popularização dos games, ou talvez tenha outras coisas que influenciam os espectadores dessas lives. Por exemplo, esta mulher que parece ter esquecido que estava em uma transmissão ao vivo e estava simplesmente agindo assim em frente às câmeras. Acidente de trabalho. Este apresentador de um telejornal resolveu fazer uma saída um tanto dramática, e quem sofreu as consequências disso foi sua colega de bancada. Ele desconectou o seu notebook para sair e quando foi passar por ela acabou a acertando em cheio com o computador. Será que isso configura acidente de trabalho? Mas depois disso, eles simplesmente não conseguiram evitar a risada e acabaram caindo na gargalhada ao vivo. Demonstrações ao vivo. Estes apresentadores de um telejornal parecem estar tendo uma conversa um pouco estranha para um noticiário. A mulher está fazendo gestos que podem facilmente ser interpretados de uma forma diferente, digamos assim. Bom, não sei sobre exatamente o que eles estavam falando, mas eu aposto com você que não era sobre a situação econômica do país. Acho que ela deve ter tido um pouco de dificuldade para explicar essa cena para sua família quando chegou em casa, né? Exibindo o look. Esta apresentadora estava se sentindo muito bem com a sua roupa, escolhida especialmente para aquele programa. Então ela resolveu exibir o seu look de trabalho daquele dia, e ela estava justamente falando sobre os seus belos sapatos de salto alto quando acabou caindo e tomando um belo tombo ao vivo. Os sapatos realmente são muito bonitos, mas não parecem ser práticos para o dia a dia, ou talvez ela precise de um pouco mais de treino. Câmera caindo. Esta apresentadora do tempo estava dando a previsão do tempo, mas parece que a equipe teve um pequeno problema técnico, já que a câmera ficou completamente virada para o chão do estúdio. Mas a apresentadora resolveu não deixar a peteca cair e continua de forma muito bem-humorada a apresentação do tempo. Ela até faz uma dancinha exibindo ali os seus passos, e logo depois ela se curva para dar as atualizações do tempo para os telespectadores que estavam assistindo. No fim, ela ainda sai de cena engatinhando. Isso sim é um exemplo de profissionalismo, né? Exibindo suas habilidades. Os programas ao vivo são muito imprevisíveis e é quase impossível manter o planejado, e coisas inesperadas e completamente fora de contexto podem acontecer nesses programas. Neste programa de TV britânico que costuma receber celebridades de todo o mundo, por exemplo, muitas cenas inusitadas já aconteceram. E este é mais um caso quando esta famosa atriz foi dar uma entrevista e uma foto da infância foi exibida, e na foto ela estava fazendo alguns movimentos de ginástica. Então eles resolveram pedir para que ela desse uma demonstração das suas habilidades ao vivo, mas esqueceram que ela estava vestindo e usando um salto. Bem, ainda assim ela conseguiu demonstrar que ainda tem habilidades ginásticas. Passos de dança. Os programas de TV brasileiros não são diferentes dos programas internacionais. No programa do Silvio Santos, por exemplo, uma das participantes resolveu fazer uma demonstração das suas habilidades de dança, mas esses passos que ela estava demonstrando eram um pouco diferentes do que estamos acostumados a ver nas telas da TV. Ela deitou no chão para mostrar como eram os passos, mas parece que o vestido curto que ela estava usando não facilitou muito a sua vida, e o resultado foi esse. Medo de peixe. Esta repórter foi chamada para apresentar um quadro com um pescador e ela precisou segurar um peixe mais de 5 quilos na frente das câmeras. Claramente ela não estava muito confortável com isso, mas ainda assim ela tentou manter a sua postura, até que o peixe se mexeu um pouco e ela não conseguiu disfarçar o seu medo. A cena é muito engraçada e a mulher acaba deixando o peixe cair com tudo no chão e ainda cai em cima do pescador que participava da reportagem, mas nem assim o peixe conseguiu voltar pro rio. Pelicano agressivo. Algumas pessoas morrem de medo de aves no geral, outras têm medo apenas da água, mas este repórter aqui parece ser do tipo que tem medo de pelicano.
Ele estava fazendo uma reportagem que o animal aparecia e uma das funcionárias que cuidava da ave estava junto, dando todo o suporte, mas nem assim o animal deixou o jornalista em paz. Parece que ele não gostou muito de estar sendo gravado ou algo do tipo. E o jornalista, por sua vez, parece não ter ficado muito confortável com o animal. Ele tenta evitar o pelicano de todas as formas, mas ainda assim, ele insiste em se divertir um pouco com o repórter. Momento constrangedor. Esta jornalista estava um pouco mais à vontade do que deveria enquanto as câmeras não estavam ligadas e acabou passando vergonha por conta disso. Logo depois que ela percebe que a reportagem ao vivo tinha sido iniciada, ela consegue recuperar a sua postura e imediatamente começa a falar sobre o assunto que precisava apresentar, mas aí já era tarde demais. Afinal, em reportagens ao vivo não tem como fazer cortes e a cena dela, antes de começar a reportagem, já tinha sido transmitida para milhões de pessoas e não demorou para rodar o mundo inteiro. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!